12h22, estamos de volta com o seu Jornal da Cidade, diretamente do Bom Dia Brasil, da Rede Globo, aqui para Paracatu. É isso mesmo, em entrevista exclusiva à TV Cultura Paracatu, a jornalista e escritora Ana Paula Araújo fala agora sobre seu novo livro, Agressão, a escalada da violência doméstica no Brasil. A obra revela aí porque mesmo com leis como a Lei Maria da Penha, o país segue aí entre os que mais violam mulheres dentro de casa. Ana Paula compartilha os bastidores da investigação, os relatos que mais a impactaram e os caminhos urgentes para romper o ciclo de silêncio, medo e impunidade. Olá a todos, e hoje a TV Cultura Paracatu, aqui em Minas Gerais, tem a honra, a satisfação de receber ela, autora de Abuso, a cultura do estupro no Brasil, e a mais recente obra lançada, Agressão, a escalada da violência doméstica no Brasil, Ana Paula Araújo. Estou aqui com os dois livros dela, que está fazendo maior sucesso. Ana, você é muito bem-vinda e obrigado por estar com a gente. Oi, Cláudio, um prazer falar com você. Eu que agradeço por abrir esse espaço para falar de um assunto tão importante, né? Dessa minha pesquisa que eu fiz ao longo de alguns anos da minha vida e que eu noto que tem mudado muito, de fato, a vida de tantas mulheres. Ana, mesmo com leis avançadas como a Lei Maria da Penha, né, o Brasil ainda figura entre os países com mais casos de violência doméstica. Na sua investigação, o que você percebeu aí com os principais obstáculos para que essa legislação seja de fato eficaz na proteção das mulheres, visto aí no seu livro, né? Existem muitas brechas em relação a... A Lei Maria da Penha é uma lei excelente, só que ela prevê muita coisa que ainda não foi colocada em prática. A gente conhece muito a Lei Maria da Penha pelos avanços na parte criminal, né, na parte de investigação, nas medidas protetivas que são fundamentais, são um avanço importantíssimo quando um agressor, por lei, já imediatamente, assim que o caso é denunciado, ele pode ser afastado do convívio daquela mulher. Isso realmente salva vidas, mas a gente sabe que, apesar disso, ainda tem toda uma parte educativa da área da Penha para prevenir esses crimes que não está em vigor. Mesmo as medidas protetivas, falta uma fiscalização maior em cima delas, porque essas medidas salvam muitas vidas, mas a gente vê, infelizmente, que ainda há casos de mulheres que voltam a ser agredidas ou até que são assassinadas, casos de feminicídio, com mulheres que tinham medidas protetivas. Então, falta ainda essa fiscalização, mas sem dúvida é uma lei que traz muitos recursos e principalmente acho que é uma lei que trouxe esse debate, tirou de debaixo do tapete, né? A gente hoje conhece a Lei Maria da Penha, é uma lei que de fato os brasileiros sabem do que se trata. A conversa sobre a violência doméstica começou a ser muito mais pública e isso salva muitas mulheres, consegue ajudar muitas mulheres a sair desse ciclo de violência. Muito bem. Ao longo da apuração para o livro, você ouviu vítimas, agressores, familiares e profissionais de várias áreas, né? Até um dos casos, a pessoa marcou com você, depois foi enrolando, outros queriam até cobrar, né, Ana, para dar entrevista aí. O que mais te impactou aí nessa escuta e o que, de algumas formas, te transformou de forma pessoal e também profissional? Ouvir os agressores foi muito difícil, porque muitos não querem falar, não querem sequer admitir o que aconteceu, e é muito revoltante que aqueles poucos que falaram e que admitem que agrediram, né, que cometeram alguma violência contra a mulher, eles geralmente tentam relativizar, tentam dizer que eu agredi, mas foi porque essa mulher fez isso ou fez aquilo. E isso é algo que me fez pensar muito em como a gente, como sociedade como um todo, acaba sempre colocando a culpa em cima da mulher que é vítima de violência doméstica, né? Então, uma coisa que mudou muito a minha forma de pensar, eu tinha sempre aquele questionamento que é muito comum quando a gente vê um caso de uma mulher que é agredida, de pensar, mas por que que ela continua naquela relação? Por que que ela não sai? Por que que ela não denuncia? Ou quando ela denuncia, por que que demorou tanto para denunciar? E eu comecei a perceber que é um questionamento muito injusto, que não é a vítima que tem que ficar se explicando, se justificando do porquê que ela está naquela situação em que ela é agredida. A gente tem que aprender que essa vítima, ela tem as inúmeras dificuldades para sair de relacionamentos violentos. Primeiro, por ameaças que ela sofre, tem medo da situação piorar e, de fato, a gente nota que o momento em que uma mulher sai de um relacionamento violento é o momento de maior risco para ela. Cansamos de noticiar, né, casos de mulheres que são assassinadas por aquele companheiro ou ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Além disso, tem as mulheres que ficam presas por situações financeiras que não têm como se sustentar, não têm como sustentar os filhos,
fora daquele relacionamento, e tem principalmente a dependência emocional. Tem a mulher que acha que aquele relacionamento vai melhorar, que aquilo não vai se repetir, que resolve dar uma, duas, três chances para aquele homem melhorar, acha que a função dela conseguir melhorar aquela pessoa, que ela de alguma forma pode evitar que aquela agressão se repita. Então tudo isso são prisões que vão mantendo aquela mulher nesses relacionamentos. E não é aí que tem que estar o nosso questionamento, né? A gente tem que questionar por que é que aquele homem agride, por que é que as instituições não socorrem aquelas mulheres da melhor maneira quando elas resolvem denunciar, por que é que a sociedade como um todo, as pessoas que estão em volta, os amigos, as famílias, por que que eles têm tantas dificuldades de acolher uma mulher que é vítima de violência doméstica? Então, isso foi algo que me fez pensar bastante, de fato mudou muito a minha maneira de enxergar isso. Você retrata aí diferentes tipos de violência de gênero, da física à institucional. Que papel você acredita aí que as instituições como a polícia, judiciário e mídia ainda precisam cumprir com mais rigor para romper aí o ciclo de violência? Em um dos casos, até o Poder Judiciário não estava acreditando na vítima, né? Colocou ali todo o poder com o ex-companheiro dela. Isso é muito triste, sabe, Cláudio? Porque às vezes no momento em que uma mulher resolve sair de um relacionamento violento, ela precisa de ajuda. E não é raro ela chegar numa delegacia de polícia e ouvir do policial que aquilo é besteira, que ela devia voltar em casa e se entender com o marido dela. Não é raro o caso chegar na justiça e ela ser desacreditada e ser questionada de mas por que foi que a senhora demorou tanto tempo para sair? Então, será que isso aconteceu mesmo? A senhora não está exagerando? E a gente, como jornalista, tem que se policiar também na maneira de noticiar esses casos, dando ênfase exatamente isso, ao que é a violência e sempre deixando muito claro que uma vítima é uma vítima. Eu, nesse livro agora, um dos casos, eu relato casos conhecidos e casos que não conhecidos. Mas um dos casos muito conhecidos pelo Brasil todo, que eu trato, é o caso da Elisa Samúdio, e questiona exatamente o papel do jornalismo, que na época ficou muito em cima de tentar saber quem era aquela vítima, o que ela tinha feito, a personalidade dela, tentando achar justificativas no comportamento dela para aquele crime bárbaro, ao invés de focar no crime bárbaro, daquele criminoso, no que ele tinha feito com aquela moça que foi afastada do filho, né? O filho bebezinho, e teve a mãe assassinada. Então, tudo uma crueldade absurda. E eu me lembro que na época, que não foi há muito tempo, a imprensa estava muito preocupada em questionar a moral da vítima. Então, é algo que nós, como jornalistas, temos que nos policiar. E eu acho que todo mundo que lida com essa questão da violência de gênero, policiais, juízes, promotores, todo mundo, médicos também, que muitas vezes essa mulher busca atendimento na rede pública de saúde ou na rede particular, enfim, na rede de saúde, mas eu acho que todos tinham que ter um aprendizado maior sobre violência de gênero para não reproduzir uma outra violência em cima dessas vítimas quando elas buscam ajuda. O livro é descrito aí como um chamado à ação, uma ação que todos nós devemos ter. Na sua visão, quais são aí os passos mais urgentes que a sociedade brasileira precisa dar para que denúncia chegue aí a ser tabu, né, e para que as mulheres se sintam verdadeiramente protegidas ao romper esse silêncio, deixando o tabu de lado de muitos desses casos, Ana? A primeira coisa que falta investir é em educação. E quando eu falo educação, é de um modo muito amplo. Educação nas faculdades que vão formar os futuros delegados, os futuros médicos, os futuros jornalistas. Educação desde pequeno na escola. Acho que falta ainda ensinar para nossas crianças essas noções de respeito, de igualdade, de justiça. A gente ainda tem uma sociedade muito machista, isso se reproduz dentro das casas, então por isso é muito importante que as escolas sejam um espaço onde esses assuntos sejam mais discutidos. Certamente, na educação é que a gente consegue avançar, desconstruir muitos desses conceitos machistas e conseguir progredir para uma sociedade em que esses crimes não aconteçam, né? Porque o melhor dos mundos seria a gente investir na prevenção. Claro que a gente também tem que fortalecer todo o atendimento a uma mulher que é vítima, o acolhimento, a gente como sociedade, como eu já disse aqui, acho importantíssimo parar de questionar a vítima e estar do lado dela, ajudar no que for possível, tentar apoiar essa vítima nesse momento, mas está lá na educação, é na base, é que eu acho que é o melhor investimento, mais necessário para a gente evitar que esses casos aconteçam e que sejam essa epidemia, como a gente vê hoje, de mulheres sendo agredidas. Ana, esperamos, né, que essa escalada de violência aí, que vai de
Maria da Penha, a Rosângela e tantas outras mulheres tenha um declínio. Muito obrigada pela Exatamente, participação. Cláudio. É o que a gente espera. E todos os tipos de violência, né? Quando a gente fala em violência, geralmente vem muito na cabeça a violência física. Mas é muito importante as mulheres saberem que existem outros tipos de violência. A violência psicológica, que é extremamente comum, daquele homem que xinga, que grita, que humilha aquela mulher, que quebra coisas em casa. Isso é uma violência, né? Quando a mulher está o tempo todo com medo, pisando em ovos dentro de casa com aquele companheiro. Tem violência patrimonial de homem que controla todo o dinheiro da mulher, não deixa ela ter nenhuma autonomia financeira. Violência sexual que vai até, inclusive, você controlar métodos contraceptivos daquela mulher. Tem as violências virtuais que têm acontecido muito agora, principalmente com jovens, entre crianças, adolescentes. Então, são vários tipos de violência que a gente tem que ficar atento. Um dos casos, né, que a mulher que teve o braço quebrado 3 vezes, você relata no livro, e o marido colocava versículos bíblicos nas postagens das fotos. Para a gente ver como as aparências enganam e a violência está muito mais perto do que a gente pensa. Olha, eu tenho certeza que você, se você começar a conversar com pessoas perto de você, você vai ver que tem muitos casos perto de você que você não fazia ideia. Ana, agradeço muito pelo seu tempo, sua participação aqui, de estar com a gente, desejo sucesso aí, e seu trabalho de pesquisa foi brilhante, você e toda a sua equipe aí, desejo sempre sucesso. Obrigado. Muito obrigada, Cláudio. Obrigada pelo espaço. Um beijo. É isso aí, Ana Paula, pessoal da Globo aí que intermediou essa conversa. Muito obrigado a todos. Desejamos sempre sucesso aí na vida dos livros e que alcance aí um grande público para conhecer esse tema que é tão importante, tão fundamental e que acontece aí no nosso cotidiano.